Boa noite. Quem está feliz aí? Cadê a família IBAN? É muito bom a gente estar aqui, mais um domingo, podendo cultuar o nosso Deus. Você que está nos visitando, estou muito feliz de você estar aqui também com a gente. Meu nome é Ariel, eu sou o pastor da igreja. Eu espero que você sinta-se abraçado, amado por nós e com certeza, mais do que tudo, que você seja realmente tocado pelo Senhor nessa noite. Estou muito feliz mesmo de você estar aqui. Quem está feliz aí, gente? Como foi a sua semana? Eu espero que Deus ele tenha falado com você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Antes de vir para casa, eu estava lavando louça lá, para fazer uma média. E enquanto eu lavava a louça, veio uma pergunta no meu coração para fazer para vocês. O que Deus falou com você hoje? O que Deus falou com você hoje? Pois é, a nossa vida, a vida que nós vivemos não é uma vida de religiosidade. Nós não estamos aqui nesse lugar, nesse prédio, num lugar chamado Igreja Batista Metropolitana, para vivermos uma religião, mas para vivermos algo muito mais profundo que uma religião. É um relacionamento com Deus. Então, mais uma vez, o que Deus falou com você hoje? O nosso Deus é um Deus vivo, verdadeiro, e Ele fala com a gente. E você precisa saber e aprender a ouvir a voz desse Deus, que por meio do Filho dele, pagou um alto preço numa cruz, para que a culpa do pecado fosse embora da sua vida, para que você fosse resgatado da escravidão do pecado, para que Ele pudesse te dar uma vida nova, para que você não fosse mais inimigo de Deus, mas agora filho de Deus, e uma vez filho de Deus, você pudesse ter um relacionamento com Ele. Então, para Ele, um relacionamento com você é algo importante. Custou a vida do próprio Filho dele numa cruz. Mais uma vez, o que Deus falou com você hoje? Deus quer falar com você. Deus quer falar com você todos os dias da sua vida. Esse é o tipo de relacionamento que Ele quer ter com você. É esse tipo de relacionamento. Então você não pode viver uma religião. Você precisa viver um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Você precisa ver a Bíblia. Você precisa viver com o Deus vivo e verdadeiro. Está comigo? Então se prepara. Eu creio que Deus tem grandes coisas para falar com a gente hoje. Olha só, gente. Eu cresci numa família, eu sou o mais novo, caçula. Quem é caçula aí? Olha os caçula aí. Tudo gente boa. Eu sou o caçula. Eu tenho 2 irmãs. E meu pai e minha mãe, nós somos em 5, para resumir, né? Lá em casa, eu cresci numa casa que a gente sempre comia muito. Quando eu digo comer muito, eu digo eu e meu pai. Minhas irmãs e minha mãe, você sabe que mulher sempre está naquela dieta, sempre está naquele negócio, né? E eu e meu pai, a gente sempre comia muito. Meu pai, ele é alto e ele é magro por natureza. O biotipo dele é o biotipo magreza tríplice corrida. Sabe aquela lá? E meu pai, ele come um prato que vocês não têm noção, gente. É um prato gigante, né? E ainda hoje ele está lá naquele pratinho dele, ele vai na tranquilidade para comer. E eu cresci nessa vibe de comer bastante. Alguém come bastante? Alguém gosta de comer? Você sabe que no início do meu... quando eu fui casar, ontem eu fiz um casamento, então eu fico lembrando do meu casamento. Mas quando eu fui casar, uma das perguntas que o buffet fez pra gente era o seguinte: é festa de crente? E a gente falou, por quê? Ele falou, não, porque festa de crente, os crentes não bebem, mas come demais, a gente tem que fazer mais comida. Então, crente gosta de comer, gosta ou não gosta? Gosta de comer. Eu nunca fui diferente, gosto de comer. Pensa no negócio que eu sempre gostei. Só que quando eu era mais jovem, eu praticava muitos esportes. Eu joguei... Gente, eu nunca fui bom de futebol. Meu joelho doía na época e eu também nunca fui... Mas eu jogava também. Joguei basquete, joguei vôlei. Você imagina que eu jogava basquete? É uma verdade, tá? Mas eu jogava basquete, joguei vôlei, lutei jiu-jitsu. Eu amava jiu-jitsu. Lutava das 3 da tarde até as 10 da noite.
Depois fui jogar rugby, jogava rugby, amava jogar rugby também. E hoje eu pratico outras coisas. Mas olha só, gente, por que eu estou falando isso? Porque como eu nasci numa família que comia muito, eu sempre comi muito, sempre gostei de comer. E na minha juventude, e eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais novo, eu comia muito e não sentia diferença nenhuma. Alguém já passou por isso aí? De não sentir diferença quando come? Tem gente que ainda já é velho e não sente diferença nenhuma. Pode comer 3 quilos, 4 quilos de comida no almoço, não faz nada. Mas ao longo da minha caminhada, eu percebi que aquele tanto de comida, eu parei de praticar o tanto de esporte que eu praticava, fui ficando mais velho, aquele tanto de comida já começou a pesar, as pernas começaram a ficar mais grossas, não era porque estava ficando com músculo, era por causa de gordura. Minha pochete começou a crescer, as picanhas já dava para fazer um belo de um churrasco. E eu tive que resolver de parar de dar uma maneirada, mudar meu hábito alimentar. Eu estou falando isso porque eu lembro daquele dia. Como eu sou uma pessoa que sempre gostei de comer, sempre comi muito, aquele dia para mim foi marcante na minha vida. Porque eu comecei a perceber naquele dia que eu ia ter que reduzir o tanto que eu comia. Eu percebi que, cara, eu não vou poder mais comer o tanto que eu gosto de comer, e eu não vou poder comer tudo aquilo que eu gosto de comer. Você precisou fazer essa decisão na sua vida um dia? Fez? Gente, isso daí foi doloroso, marcou minha vida. Mas olha só, eu estou falando isso porque às vezes a gente passa um pouco do limite. Um dia eu fui numa churrascaria com a minha família e era rodízio de churrasco. Alguém já foi em rodízio de churrasco? Não é muito bom, né? Para quem não gosta de carne, não é muito bom. Mas daí eu sentei para comer, eu comecei a comer, e sabe quando você sai do rodízio? Daí você fala assim, rapaz, preciso chegar em casa, que eu não estou aguentando. Estou estufado aqui, tanto que eu comi. Porque é aquele pensamento, eu estou pagando, eu preciso comer tudo que eu não comi em 5 anos, porque eu estou pagando. Daí você chega em casa, você está com aquela sensação assim, cara, estou tão estufado. Nossa, eu vou tirar essa camiseta, porque essa camiseta que está apertando. E daí quando você olha assim para tirar a camiseta, você já está sem camisa. De tão estufado que você está, parece que você está com camisa. Você já se sentiu assim? Estufadão? Comeu demais? Alguém já comeu demais aí? Já comeram demais. Pois é, gente. Algumas coisas na nossa vida, a gente vai praticando e a gente vai vendo que às vezes a gente passa do limite. E hoje eu quero falar um pouco a respeito disso. Para você que está nos visitando, a gente tem falado de provérbios, e provérbios é Deus querendo nos mostrar como viver uma vida sábia. E viver uma vida sábia em todos os aspectos da nossa vida. E hoje eu quero falar em um aspecto específico, eu quero falar um pouco a respeito do domínio próprio. Se prepara. Porque você vai ver aqui comigo algumas coisas importantes a respeito do domínio próprio. Primeiramente, eu quero olhar com você, e você pode me acompanhar em Provérbios 16, versículo 32, você pode acessar aí, ou se você está nos visitando, vai aparecer aqui em cima. Provérbios 16, versículo 32. Olha só o que esse texto fala. Ele fala assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Presta atenção no que esse texto está dizendo. É interessante porque quando a gente pensa em domínio próprio, a gente precisa entender qual a importância de ter esse domínio próprio. E Provérbios ele está mostrando isso aqui para nós. A primeira coisa que a gente está vendo aqui é a importância de termos domínio próprio. E olha só o que Provérbios está falando. Primeiro, ele está começando, ele está falando a respeito que é melhor ser um homem paciente do que um guerreiro. E ele vai falar, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E quando a gente olha antigamente, um guerreiro, uma coisa que o guerreiro sabia fazer bem, era conquistar, era dominar uma cidade. Afinal de contas, o que o guerreiro fazia é que ele era treinado para isso. Ele era treinado para saber estratégias de como vencer uma cidade, de como vencer um povo, de como dominar aquele povo. Afinal, se isso não acontecia, eles não
muitas vezes o inimigo que estava ao redor das cidades, eles entrariam na cidade, então eles tinham que dominar outras cidades, conquistar território, para que eles pudessem viver em paz. O povo de Deus viveu isso no Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento, e quando Salomão está falando aqui, escrevendo isso especialmente para o povo de Deus, eles entendiam muito bem o que Salomão estava dizendo. Porque o povo de Deus, eles se tornaram guerreiros. Uma vez que saíram lá do Egito, da escravidão do Egito, eles foram aprendendo a guerrear. Eles precisaram se defender, eles precisaram conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles. E Deus constantemente, não só eles aprenderam estratégias para dominar, mas era sempre Deus que ia na frente deles. Bom, nem sempre, às vezes eles queriam fazer uma coisa por eles mesmos. Mas o que Provérbio que está falando, o que Deus está ensinando aqui para nós, Ele está dizendo o seguinte: melhor que um guerreiro que consegue conquistar uma cidade inteira, ou um povo inteiro, é a pessoa paciente, que tem autocontrole e que sabe conquistar e dominar a si mesmo. É isso que Provérbios está mostrando para a gente. Melhor que um guerreiro que tem todas essas especialidades, tem todo esse conhecimento e essa habilidade para conquistar uma cidade. Melhor do que isso, é a pessoa que consegue ter um autocontrole e consegue dominar a si mesmo. É interessante porque o que esse provérbio está dizendo é que é mais difícil, e a gente sabe disso. É muito mais difícil dominar a si mesmo do que dominar outros, ou até mesmo uma nação inteira. A gente tem muitos exemplos disso. Quantas pessoas famosas, ou melhor, quantos atletas nós conhecemos, que são grandes na modalidade que praticam? Quantos atletas que treinam com disciplina, que são disciplinados no comer, são disciplinados no treino rigoroso deles, que tem tantas medalhas, tem tantas conquistas na sua carreira, mas quantos desses atletas nós vemos que não conseguem dominar sua língua, que não conseguem dominar seus desejos sexuais, que não conseguem dominar a sua ira? Quantos atletas nós vemos assim? Que não conseguem dominar os seus desejos por drogas. Quantos atletas nós vemos na televisão, seja do futebol, seja de qualquer outra modalidade, onde eles tinham tudo para ter todo o sucesso da vida, mas a gente vai vendo que quando eles chegam no ápice, eles começam a se afundar naquelas áreas da vida deles que eles não têm controle, que eles não têm disciplina, que eles não têm domínio próprio. Meus queridos, o que Provérbios está querendo mostrar para a gente aqui é justamente isso. Mais importante do que um guerreiro que consegue dominar e conquistar, o mais importante do que ele conseguir fazer todas essas coisas, dominar todo um povo, é a gente saber dominar nós mesmos. Provérbios chama a nossa atenção para a importância de sabermos dominar nós mesmos. Mas por que isso? Por que é tão importante nós termos domínio próprio? Por que é tão importante a gente saber controlar os nossos desejos? Por que é tão importante você conseguir ter uma vida onde todas as áreas da sua vida você consegue viver de uma forma equilibrada, de uma forma sadia? É assim que Deus deseja que uma pessoa sábia viva. Uma pessoa sábia, ela tem autocontrole, ela tem domínio próprio. Olha só o grande problema da falta de domínio próprio. Pode abrir lá em Provérbios. Deixa eu achar aqui. Provérbios. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Olha aí comigo. O que Provérbios 25, 28 vai dizer. Diz o seguinte. Desculpa. Aqui. Provérbios 25, 28. Diz o seguinte. Como a cidade
com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vou ler de novo. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Presta atenção nisso daqui. O que é um muro para uma cidade? Eu cresci, nasci em Ribeirão Preto, cresci em São Carlos, depois eu mudei para Jaboticabal, interior de São Paulo. E quando nós mudamos para lá, a gente mudou para uma casa que tinha um muro baixo. E por algum tempo, eu nem lembro quanto tempo, mas nós moramos naquela casa lá com um muro baixo. Até que um dia nós chegamos em casa e encontramos nossa casa vazia. Toda mexida e vazia. Imagina o sentimento, os ladrões entraram lá dentro, roubaram tudo, limparam tudo, jogaram as roupas para lá e para cá, fizeram aquela bagunça. O que acontece? Eu não sei se você já foi roubado, mas o que acontece quando você é roubado? Quando você é assaltado? Você se sente totalmente inseguro, porque foi dentro da sua casa, dentro daquele lugar que é a sua privacidade, é o lugar que você se sente seguro. E até mesmo ao entrar dentro de casa, ao dormir dentro de casa a primeira, segunda, terceira noite, você se sente como? Desprotegido. E é interessante porque em pouco tempo meu pai subiu todos os muros. Agora quando eu falo que ele subiu todos os muros, ele subiu os muros mesmo. Que a gente já não conseguia ver o lado de fora e ninguém conseguia ver o lado de dentro. E em cima do muro botou tudo uns negócios lá de espeto, que naquela época a gente usava isso. Meus irmãos, eu lembro que um sentimento brotou no nosso coração com aqueles muros. E foi o sentimento do quê? Agora estamos numa fortaleza. E a gente criou 3 cachorros bravos lá dentro de casa. Você já viu aqueles salsichas? Não faz nada. A gente tinha 3 salsichas dentro de casa, latia bastante. Mas a gente se sentiu seguro. Muro faz isso com a gente. Muro, ele faz com que a gente se sinta em segurança. A gente acha que está protegido. A gente consegue se proteger melhor. Querendo ou não, isso acontece, isso é uma realidade. Gente, é tão bom a gente poder viver uma vida em paz e saber que você pode dormir e acordar e você vai estar bem e sua família vai estar bem. É ou não é? É importante isso daí para você? Eu lembro quando a gente mudou para Irlanda, e logo nos primeiros meses, as primeiras semanas na verdade, um irmão da igreja veio, estacionou o carro na frente de casa. Primeiro, a gente já chegou, já chama aquele choque, porque não tinha muro em lugar nenhum, tudo aberto. E daí, ele parou o carro na frente de casa, abriu a porta, desceu, deixou o carro ligado. Ele entrou dentro de casa, da nossa casa, fechou a porta, fez o que queria fazer lá, ficou mó tempo dentro de casa. Depois ele saiu e tal, o carro ligado com a chave lá, ele pegou o carro e foi embora. Se sentir seguro é bom, é ou não é? Sentir que você está em paz. Eu e minha família, a gente já foi roubado algumas vezes. Perdemos caminhonete, perdemos essas coisas de casa. Sentimento ruim é você se sentir assim. E aqui nesse provérbio que Salomão está ensinando é justamente isso. Ele vem falar, olha, como a cidade com os seus muros derrubados. Quando ele usa esse termo como, ele está fazendo o seguinte, ele está falando, olha, da mesma forma que uma cidade tem os muros derrubados, do mesmo jeito, e igualmente insegura que ela é, assim é quem não sabe dominar a si mesmo. Uma cidade antigamente, ela era cercada de muros, por quê? Para prevenir ladrões, para prevenir guerras, outras cidades, outros povoados de entrarem e dominarem. Era para prevenir de animais selvagens entrarem na cidade e machucar uma criança, um adulto. Imagina em certos lugares do mundo, você está lá na tua casa e de repente passa um leão na frente, isso é interessante, né? Passa um urso na frente. Então esses muros são importantes na cidade para isso, para proteger ela. E o que Salomão está ensinando a nós, e presta atenção, o que Deus está falando aqui para nós, é que é tão importante
Nós termos domínio próprio, porque a pessoa que não tem domínio próprio, ela é uma vida que tem uma brecha. Presta atenção, porque isso daqui é muito importante. Onde há descontrole, onde há falta de domínio próprio, há uma brecha para Satanás. Onde há descontrole e onde há falta de domínio próprio, há uma brecha para Satanás. É isso que Deus está mostrando aqui para a gente. Essa é a seriedade de vivermos sem domínio próprio em áreas da nossa vida. Nós somos como uma cidade que tem uma brecha no muro, e a qualquer momento um ladrão pode entrar. Ela está desprotegida, a sua vida, ela está desprotegida quando você não tem domínio próprio em alguma área. É isso que Salomão está dizendo para nós. É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós, que uma pessoa sábia não pode viver. E talvez tem áreas na sua vida hoje, onde está faltando controle, onde está faltando domínio próprio. E talvez é numa área de comida, talvez é numa área financeira, talvez você já entendeu. Talvez você já entendeu que toda vez que você vai comer, você não aguenta o cheiro, daquela carninha, daquele churrasco, daquela pizza, você não aguenta, você fala assim, Senhor, eu falei que eu não ia fazer mais. Na verdade, você nem lembra de Deus nessa hora, né? Quem está com fome não quer nem orar na hora antes de comer. E de repente você come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai comendo tudo que você pode na frente. Eu estou falando isso, gente. E eu falei para vocês que é uma coisa que eu luto. Lá em casa tem uma balança. E a gente tem que pesar. Sabe por que a gente tem que pesar? Porque eu sei que toda vez que eu vou comer, eu sei a quantidade que eu tenho que comer. Mas eu sempre coloco um pouquinho a mais. É uma colheradinha a mais. É um pouquinho a mais. Alguém gosta de lanche aí? Gosta? Alguém gosta de lanche? Levanta a mão comigo aí. Eu amo lanche. Quem gostaria de comer lanche todo dia à noite, hein? Se tivesse dinheiro para isso, hein? Comer pizza todo dia à noite, imagina. Churrasquinho no almoço, hein? Ei! Do jeito que tá caro carne, hein? Churrasco de ovo. Meus irmãos, às vezes essa é a área que está faltando controle na sua vida. Sabe qual que é o problema? Porque vira uma brecha para Satanás. Porque talvez você, com descontrole na sua alimentação, começa a acontecer o seguinte, que o seu corpo começa a ficar o quê? Doente. Você começa a ficar mais cheinho, você começa a ter problema de saúde, você começa a não dormir direito, você começa a roncar, você começa a ter problema respiratório. E daí, mas não só isso, você está tendo todos esses problemas, porque tem uma brecha onde Satanás está entrando na sua vida. E daí o que acontece? Tem todos esses problemas, mas daí começa a mexer no seu emocional. Porque quando você olha no espelho, você já não se sente bem. Quando você vai na praia, você já não se sente bem. Quando você, marido ou esposa, está com o marido ou com a sua esposa, e você não se sente bem. E a sua autoestima está lá embaixo. Brecha. Talvez você não é essa pessoa. Talvez você tenha um controle na sua alimentação. Mas talvez o seu problema, então, pode ser na área financeira. Talvez você é aquela pessoa que entende que compra um monte de coisa desnecessária. E daí, um certo dia, você fala assim, não, eu já entendi, eu não vou fazer mais isso. Mas de repente você se pega lá na internet comprando só mais um par de sapato. Só mais um. Mas você já tem 145 pares de sapato. Só mais um disso daqui. Só mais um daquilo outro. E quando você vê, você está endividado. Quando você vê, você está com um problema financeiro.
Talvez o seu problema é a sua língua. Talvez o descontrole que você tem é na sua língua. Talvez a maneira que você fala com os outros, talvez a maneira que você lida com situações, você não consegue controlar a sua língua. Talvez você fala demais ou fala de menos. E aí você causa um grande problema nos seus relacionamentos como consequência. Você fere pessoas. Você tem muitos inimigos. Talvez você é a pessoa que você precisa colocar, que você precisa controlar melhor, são os seus desejos sexuais. Talvez você que ainda não casou, você precisa cuidar. A palavra de Deus vai falar para a gente proteger, manter puro o nosso leito matrimonial. E ela vai falar que nós precisamos fazer isso antes do casamento, antes de casarmos. A gente não pode deixar com que os impulsos sexuais dominem a nossa vida e a gente sai todo soltão aí pelo mundo afora, tendo relacionamento sexual com todo mundo. Porque quando a gente faz isso, a gente já começa a destruir o nosso casamento antes de começar o casamento. E por isso que talvez na sua vida você está colhendo tantas lutas. Mas também a Bíblia vai mostrar nesse mesmo texto de Hebreus, vai mostrar o quê? Que nós precisamos proteger e guardar e manter puro o nosso leito matrimonial depois que nós casamos. Antes e depois, casei, agora eu sou fiel à minha esposa. E a fidelidade vai envolver várias coisas aqui. Não só apenas o deitar com uma outra mulher e adulterar, mas aquilo também que Jesus falou, que o homem que olha, ou a mulher que olha para uma outra pessoa e cobiça no coração aquela pessoa, já adulterou no seu coração. Talvez a área de descontrole da sua vida é essa. Talvez vocês não tenham protegido o leito matrimonial de vocês. Marido ou esposa, talvez você precisa abrir mais o seu coração e não deixar o seu cônjuge viver uma vida com aquele fogo ardendo. Talvez os desejos sexuais seu é muito mais baixo do que do teu marido ou da tua esposa. Proteja o seu leito matrimonial, ambos. Talvez são sites pornográficos, masturbação, e vocês ficam tudo, o pastor está falando isso, que vergonha. Isso aqui é uma realidade, gente. Isso daqui é só a superfície da impureza sexual que existe no mundo. Talvez você está passando por lutas e você está aí, sem domínio e controle próprio algum nessas áreas. Talvez lá no secreto do seu quarto, lá no secreto do seu banheiro, lá onde ninguém está vendo, o descontrole está rolando. E é ali que é a brecha que você abriu para Satanás entrar e querer destruir. E como Davi, um grande exemplo disso, um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. Talvez você é uma pessoa impulsiva e imprudente. Não pensa direito antes de tomar decisões. Tem um descontrole nisso, então o que acontece? Você vai colher os problemas, as consequências de decisões mal tomadas. Por quê? Porque você é impulsivo. Você olha para um negócio, você olha para uma situação, uma oportunidade que surgiu. Você não busca conselhos de pessoas que amam o Senhor, pessoas que conhecem a respeito do assunto. Você já vai logo tomando a decisão. Daí quando você chega dentro de casa e fala para a esposa, eu fiz não sei o quê. Daí ela, você está maluco. Mais uma vez a gente vai se endividar. Mais uma vez esse negócio não vai dar certo. Quantas vezes você já tomou decisão assim e não deu certo? Por que você não falou nada? Às vezes a esposa falou, maridão, comprei um carro zero. Peguei teu cartão. Meus irmãos, o que Provérbios está mostrando para a gente é que a falta de domínio próprio, ela pode destruir a nossa vida. É uma brecha para Satanás entrar na tua casa,
entrar na sua vida e destruir a sua vida. Existe uma seriedade muito grande a respeito disso. Mas então como é que a gente fecha essa brecha? Como é que a gente consegue lidar com o domínio próprio? Afinal, quando a gente fala de domínio próprio, a gente pensa no quê? Vocês estão vendo isso daqui na minha mão? O que é isso daqui que eu tenho na mão? Não estou ouvindo. Um controle. Quando a gente pensa em domínio próprio, a gente está pensando no controle. Você que joga videogame, vai lá, gosta de jogar, o que o controle faz? Ele faz o quê? Ele vai controlar os movimentos do jogador de futebol. Ele vai controlar os movimentos de Mario Bros. Você que ainda existe Mario Bros ainda. A grande parte dos adolescentes aqui não conhecia isso daqui. Mas antigamente, não existia controle. Antigamente, você tinha que levantar do sofazão e ir lá mudar de canal na televisão. Vocês lembram? Vocês lembram? Alguém lembra aí, por favor? Oxe, gente, eu não sou tão velho, tô nessa. Você lembra que a gente pegava o bombril e botava na antena assim, ó? Pra pegar o canal. E daí chegou o controle, gente. Coisa boa, é ou não é? Hã? É bom demais o controle. O controle você vai lá, coloca no canal que você quer. Você vai lá, hoje você vai colocar no YouTube. Você vai colocar na programação que você escolhe. Ele vai controlar. Você está com o poder na mão. Quando a gente pensa em domínio próprio, é mais ou menos isso. Eu tenho controle, eu tenho o poder de dominar para onde eu vou, o que eu faço. É ou não é? É ou não é? E tem muito a ver com isso. Olha só o que a palavra de Deus vai falar para a gente a respeito dessa solução. Eu quero compartilhar com vocês um texto que Paulo ele escreveu para a igreja de Gálatas. E ele, quando escreve essa carta para os Gálatas, ele está querendo falar da verdadeira liberdade. O povo naquela época, eles não estavam vivendo a verdadeira liberdade em Cristo. Então ele vai mostrar para eles a respeito dessa liberdade. Ele vai falar um pouco de como antes de Cristo Jesus nós éramos escravos. Olha só o que ele vai falar. Ele vai dizer o seguinte, Gálatas 4:8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Ele está dizendo, olha, os ídolos, aqueles demônios que vocês seguiam, escravizavam a vida de vocês. Antes de Cristo Jesus, vocês já eram escravos do pecado. Em outras palavras, escravo tem domínio? Escravo tem controle? Tem controle, escravo? O escravo, ele não come o que quer comer, ele não bebe o que quer beber, inclusive, ele só bebe quando é permitido beber. O escravo, ele tem horário para levantar e ele não pode dormir o quanto que ele quer. O escravo, ele tem que fazer as coisas que o seu senhor pede, e não mais o que ele deseja. Ele não pode tirar um dia de férias. E ele está dizendo, olha, vocês viviam assim, vocês eram assim. E ele continua, e ele vai falar, olha, por causa de Cristo agora, vocês não são mais assim. Por causa de Cristo, vocês passaram de escravos para filhos. E ele vai dizer, Gálatas 4:4. Ele vai dizer o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, o momento certo da história, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou seu Espírito, o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama. Olha o que ele clama, ele não clama assim, Senhor, ele está clamando o quê? Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, também, Deus também os tornou herdeiro. Então ele está passando para esse povo a verdadeira liberdade. Ele está querendo mostrar para eles, olha, antes vocês eram escravos, mas agora vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Vocês foram transformados por Ele. Ele pagou um preço, Ele libertou vocês, Ele comprou vocês.
E Ele não exige, e por mais que Ele seja o seu Senhor agora, por mais, e Paulo vai falar disso, por mais que hoje vocês são escravos de Cristo, Ele não chama vocês como escravos de Cristo, mas Ele chama vocês como filhos. Ele não trata vocês com o domínio de escravos, mas agora com o domínio de filho, com o cuidado de um pai. É por isso que ele vai dizer o seguinte, no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então ele mais para frente, ele vai mostrar um pouco dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ele vai falar de como nós vivíamos debaixo das obras da carne, escravos das obras da carne. Mas daí ele vai mostrar a verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus, e ele vai falar, olha o fruto do Espírito. E daí ele vai falar do fruto do Espírito. Olha o que ele fala no fruto do Espírito. Olha comigo lá. Gálatas 5, 22 a 23. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o quê? Vamos de novo. E o quê? Tá passando aqui? Na frente? Bota aí. Ó, Gálatas 5,17. Gálatas 5,17, colocou? Pronto. Não é esse não, Poxa, esse daí? Bota mais para baixo aí. Não, mas vai mais para baixo. Bota aí nos frutos do Espírito, no fruto do Espírito. 22, 23, coloca aí. Isso, valeu. Olha lá, vamos me acompanhar aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23, mansidão e... Obrigado. Então olha só, Paulo ele vai falar que a liberdade em Cristo Jesus uma das coisas que a liberdade em Cristo Jesus produz em nós por meio do Espírito Santo é o quê? O domínio próprio. Então presta atenção, o que Deus quer produzir em você é o domínio próprio. Agora, quando a gente olha o fruto do Espírito, ele é chamado de fruto do Espírito Santo. Ele é uma consequência de viver uma vida no Espírito, não mais na carne. Isso significa que você não consegue produzir o domínio próprio. Você não consegue, então olha só, tem a ver com controle, tem tudo a ver com controle. Mas de repente o que Paulo está dizendo é o seguinte, não tem muito a ver com o teu controle. Ou tem? Tem ou não tem? O que é esse domínio que Paulo está querendo passar para nós aqui? Paulo ele vai falar para nós que antigamente, Gálatas 5,17, ele vai falar assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem mais o que desejam. O que desejam. O que ele está dizendo para nós, olha só, antigamente a gente não tinha um conflito dentro de nós. Antigamente, porque nós éramos escravos, a gente não tinha conflito. A gente fazia o que a carne queria, a gente vivia no que a carne queria, então a gente produzia tudo aquilo lá, a gente vivia seguindo os nossos desejos e as nossas paixões. Mas uma vez que Deus nos salvou em Cristo Jesus, e se você está salvo em Cristo Jesus, se você é filho adotado do Pai, se você creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia fala que você é filho, você é filha de Deus. Mas agora olha o que ele fala que Deus colocou um espírito dentro de você e existe uma luta dentro de você. E essa luta, essa guerra que acontece diariamente, constantemente dentro de você, antes não acontecia. Porque é uma luta entre a carne, o velho homem, e o espírito, o novo homem que Deus produziu em você. Então existe uma luta de desejos, uma luta daquilo que você deve fazer, ou produzir as obras da carne, ou viver
deixando o Espírito Santo produzir o fruto dele na sua vida. E é em meio disso que Paulo está dizendo para nós. Ele vai dizer o seguinte: o que Paulo está querendo dizer com tudo isso é que antes quem governava as nossas vidas era a carne, éramos escravos, não tínhamos controle algum da nossa vida. Mas agora, Deus deu o controle para nós, por meio do seu Espírito. Quando você foi salvo em Cristo Jesus, Deus deu um controle agora para você. O controle foi colocado na sua mão. Agora presta atenção, isso aqui é importante. Porque o controle e o domínio próprio que ele está dizendo que o Espírito Santo produz em nós, não é um domínio próprio onde você vai controlar a sua vida. Mas agora você vai escolher para quem você vai dar o controle. O que Jesus fez na cruz foi colocar um controle na sua mão e você escolher se eu vou dar para a carne ou se eu vou dar para o Espírito Santo. Por isso que o Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, ele vai ilustrar isso daqui, ele vai falar o seguinte, que a luta da carne com o Espírito é como se houvesse 2 cachorros dentro de você. E ele vai dizer o seguinte: aquele que você alimenta mais vai prevalecer sobre o outro. E é justamente isso que Paulo está querendo passar. Olha, você quer viver a liberdade que Deus te deu, você quer conseguir vivenciar o amor, a alegria, a paz, a mansidão e vivenciar o domínio próprio na sua vida. Você precisa então agora escolher para quem que você vai dar o controle da sua vida. Se você der para a carne, você continua escravo, mas se você der para o Espírito Santo, Ele, presta atenção, Ele vai controlar a sua vida e Ele vai te dar domínio próprio. Você precisa escolher para quem que você vai dar o controle da sua vida hoje. Você precisa escolher qual cachorro que você vai alimentar mais. O grande problema é que a gente passa tanto tempo alimentando a nossa vida com aquilo que não presta. Então você acorda, a primeira coisa que você faz, você entra no Zap. Ou a primeira coisa que você faz, você entra naqueles grupos que são uma porcaria, você entra no Instagram e começa a olhar as pessoas que você segue, que não tem nada às vezes para acrescentar para a sua vida. Não tem nada não faz nada com que alimente o teu espírito. Talvez o que você precisa fazer é sair da igreja, e quando você sair da igreja, você entrar lá no seu Instagram e parar de seguir um monte de gente que não está ajudando você a alimentar o teu espírito. Ou talvez é sair de grupos de WhatsApp que na verdade ficam jogando coisas pornográficas lá. E você fala: não, mas eu tenho controle, eu não fico vendo essas porcarias. Então por que você não deixa o seu celular na mão da sua esposa? Por que você não deixa o seu celular aberto na mão dos seus filhos? Se o seu filho não pode mexer no seu celular, preste atenção, tem algo de errado com a tua vida. Existe uma área de descontrole na tua vida. Talvez o que você precisa fazer para alimentar o Espírito e colocar o controle nas mãos dele, é você acordar de manhã e a primeira coisa que você fizer é pensar no Senhor Jesus. É se ajoelhar diante dele e agradecer pelo dia, agradecer pela vida, agradecer pela família. É você cair de joelho já louvando o Senhor. Você desce da cama, meu irmão, você não precisa nem colocar o pé, você já vai de joelho. E já começa a louvar o Senhor. Começa a adorar, você vai tomar o seu café da manhã, já louvando Ele. Leia a palavra, alimenta o Espírito. Alimenta Ele. E Ele vai prevalecer sobre as coisas da carne. Escolha todo dia e diariamente o que você vai fazer com o controle que Deus colocou na tua mão. Você dá para a carne ou para o Espírito? Por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer lá em Efésios 5,18, ele vai falar assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O que Paulo está falando a respeito de vinho e Espírito Santo? Paulo está falando que você precisa alimentar.
Ele está dizendo para quem você precisa dar o controle da sua vida. Ele está dizendo, não dá o controle para esses prazeres, não dá o controle para o álcool, mas dá o controle da sua vida para o Espírito Santo de Deus. Você quer que a sua vida financeira mude? Você já tomou um monte de decisão e não consegue? Você quer que a sua vida sexual mude? Esses desejos impulsivos mudem. Você deseja que seu casamento, a forma de você falar, a ira que toma conta de você mude, esse descontrole nessa área. Se você deseja que essas coisas mudem na sua vida, se você deseja que a sua boca se feche diante de um alimento gostoso, meus irmãos, preste atenção, precisa fluir do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente pensa e passa a mão, a gente pensa que a gente não tem ídolo na nossa vida, e talvez a comida é um ídolo na sua vida. Gente, existe um pecado dentro da família de Deus, que é a glutonaria, e que é passado a mão na cabeça. Quantos pastores eu vejo que estão ampliando o templo do Espírito, e não é para ampliar. Quantos irmãos estão vivendo isso? Você precisa tomar um jeito. Você não vai conseguir cumprir o papel que Deus tem na sua vida, que é muito maior. Você não vai conseguir ir além e viver os anos que Deus quer que você viva. Você não vai conseguir influenciar os seus filhos da forma que Deus deseja que você influencie. Cuide da sua vida. São brechas que você está abrindo nela. E talvez hoje você está aqui doente, e talvez na hora aqui do louvor você estava clamando ao Senhor, Deus me cura por causa disso. Me cura desse problema, dessa doença, disso que está acontecendo na minha vida. E isso tudo é consequência de você deixar uma brecha aberta. E Deus hoje Ele está dizendo para você, filho, dá o controle para mim. Deixa eu dominar, deixa eu governar, viva uma vida comigo e você vai ver que eu vou concluir essa obra na tua vida. Eu vou te dar domínio próprio. Você sabe, quando eu era pequeno, nunca fui de jogar videogame. Porque, você sabe, uma pessoa hiperativa é difícil ficar na frente da televisão. E ainda ficar tentando passar de fase, nossa, eu ficava louco. Mas tinha videogame em casa. E quando eu não conseguia passar de fase, o que eu fazia? O que você faz quando você não consegue passar de fase? Joga o controle no chão, pisa em cima, fala videogame. Não é isso não. Você passa o controle para quem já zerou aquele jogo. É ou não é? Você passa o controle para quem sabe. E existe uma pessoa que já zerou o jogo. Eu vi uma pessoa falando isso, eu vou repetir. Jesus disse: no mundo tereis chefão difícil, mas tende bom ânimo, pois eu já zerei o jogo. É o que Jesus estava dizendo para a gente. No mundo a gente vai ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. É para Ele que você precisa entregar o controle da sua vida. E hoje, Deus está te convidando para isso. Eu quero chamar a banda aqui na frente. Hoje Deus está te convidando para entregar o controle da sua vida nas mãos dEle. E eu quero que você pense, fique de pé por favor. Eu quero que você pense, qual área da sua vida você está tendo descontrole? Qual área da sua vida você está precisando tratar e você está precisando entregar nas mãos do Senhor? Meus irmãos, enquanto durante a semana, depois que eu preparei a mensagem, Deus foi me mostrando áreas na minha vida que eu preciso ter controle. Antes de vir para o culto, tirei um cochilo, e ali Deus me mostrou
uma área que eu estou em descontrole e eu preciso melhorar. Eu espero que você não esteja com o coração endurecido. Porque se o pastor que Deus colocou diante de vocês, se o pastor que Deus colocou para cuidar da sua vida, ele tem mostrado áreas que estão em descontrole e precisa do domínio do Senhor, talvez você também precise. Então nesse momento feche seus olhos aí. Qual é a área da sua vida? Qual é onde é que você está precisando do domínio do Espírito Santo, do controle do Espírito Santo? Você pensou nessa área? Eu quero que nesse momento você ore ao Senhor. Se você está aqui nos visitando e você pensou numa área na sua vida, coisas na sua vida que está totalmente em descontrole, talvez você não sabe nem orar. Fala com Deus, fala: Deus, é isso daqui que está com descontrole. Mas coloca diante do Senhor essa área. Eu quero orar por você, porque existe um Deus que Ele produz milagres. Sabe o que é um milagre? Milagre é aquilo que nós não podemos fazer, que no nosso mundo natural nós não temos habilidades para produzir. Mas Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e para todo sempre. Ele continua fazendo milagres, e talvez Ele quer fazer um milagre na sua vida hoje. E esse milagre vai vir quando você falar assim: Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, está aqui o controle da minha vida, está aqui o controle dessa área da minha vida que eu não tenho te entregado, está aqui. E todo dia, Senhor, eu estou fazendo um compromisso com o Senhor. Daqui para frente eu quero acordar louvando o Senhor, eu quero acordar enchendo a minha vida com a Tua palavra, eu quero acordar, ó Deus, glorificando o Seu nome. Eu quero orar, eu quero buscar o Senhor, eu quero encher o Espírito dentro de mim, ó Deus, com o que é Teu, Pai. Eu quero alimentar o meu espírito, não minha carne, para que o Senhor produza aquilo que, o domínio próprio sobre a minha vida. Ô Senhor, eu quero clamar a Ti, ó Deus, por toda a Tua igreja. O Senhor sabe as áreas, o Senhor sabe onde cada um tem lutado com o descontrole. Espírito Santo, o Senhor sabe aqueles que têm lutado com comida, com finanças. O Senhor sabe aqueles que têm lutado, ó Deus, com suas palavras, com ira, com impulsividade. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão lutando com bulimia. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo ao Senhor para que Teu Espírito Santo produza sobre a vida dos Seus filhos o domínio próprio, para que hoje haja um compromisso dos Seus filhos, ó Deus, em entregar o controle que o Senhor conquistou na cruz, a entregar esse controle das nossas vidas, ó Pai, ao Teu Espírito Santo, e não mais aos prazeres da nossa carne, ó Pai, mas ao Espírito Santo, e permitir que Ele produza o fruto dele em nós. Em nome de Jesus, Senhor, que aquelas vidas que estão com uma brecha hoje seja fechada em nome de Jesus. Aquelas vidas, ó Deus, que têm sido atacadas por Satanás, aquelas famílias onde Satanás tem entrado e destruído, em nome de Jesus, ó Deus, que essas brechas sejam fechadas. Veio algo no meu coração aqui. Presta atenção, mãe, pai. Tem mães e pais aqui que estão permitindo brechas de glutonaria na vida da família, dos filhos. Presta atenção, quem controla a alimentação dos filhos são os pais. Você precisa rever isso daí. Seus filhos estão ficando obesos, seus filhos estão ficando acima do peso, seus filhos estão ficando doentes. E presta atenção, a pior coisa vai ser se quando chegar com 15 anos de idade você tiver a morte do seu filho. E a culpa terá sido de quem? De quem não controlou a comida dele, quem não ensinou ele a comer direito,
ela comer direito. Se você está nessa, em nome de Jesus, hoje faça um compromisso sério com o Senhor. Deus, eu preciso vencer isso na minha vida, na minha casa. É questão de vida ou morte para os meus filhos. É questão de vida ou morte para a saúde deles, para como eles vão viver as gerações que Deus tem na vida, sobre a vida dos seus filhos. Depende, está nas suas mãos hoje. Ele colocou para você cuidar, para você preparar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por esses, ó Deus, que tem permitido com que os filhos comam de qualquer jeito, comam, ó Deus, qualquer coisa, qualquer hora. Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor produza domínio próprio nessas áreas, Senhor. Que em nome de Jesus, que esses pais hoje saiam daqui decididos de viver mais perto do Senhor, decididos, ó Deus, que hoje eles saiam daqui entendendo e reconhecendo que eles não estão vivendo de forma correta, Pai, e que em nome de Jesus, que essa história mude, Senhor, que os problemas de saúde dos seus filhos mudem hoje, Pai. E Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão precisando de um milagre do Senhor, ó Deus, que o Senhor derrame esses milagres em nome de Jesus nas suas vidas, ó Pai. Que hoje cada um que está aqui saia daqui sabendo que o Senhor está vivo e que o Senhor continua o mesmo e que o Senhor está voltando. Em nome de Jesus, faça aquilo que está no teu coração, Pai. Que a tua vontade, assim como é aí no céu, seja feita aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém.